I got something coming your way. Queridos irmãos em Cristo, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje chegamos nessa belíssima quarta-feira, dia 3 de fevereiro. Queremos sempre agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem dado por nós em nossas vidas. E hoje a igreja comemora um dia de um grande santo, São Brás, um médico que nasceu na Armênia no século III. Entrou numa crise, não no profissional, mas pois ele era um bom médico, ele prestava bons serviços à sociedade, mas nenhuma profissão, por melhor que seja, ela consegue ocupar aquele lugar que é somente de Deus. Então, providencialmente, ele ia se abrindo e buscando a Deus. Ele foi evangelizado. Não se sabe se já era batizado ou pediu o grande santo, o santo batismo, mas a sua vida sofreu uma guinada tão grande e essa mudança foi somente no âmbito da religião, na busca do nosso Senhor Jesus Cristo, que estava ligado com seu profissional, e muitas pessoas começaram a ser evangelizadas através da busca da santidade de São Brás. Numa outra etapa de sua vida, ele discerniu que precisava se retirar. Para ele, o retiro era permanente no Monte Argeu, na penitência, na oração, na intercessão, para muitos que encontravam a verdadeira felicidade, como ele a encontrou em Cristo e também dentro da igreja. Mas, na verdade, o Senhor estava preparando São Brás, porque quando faleceu o bispo de Sebat, o povo, conhecendo a fama do santo eremita, foi buscá-lo para ser pastor. Ele, que vivia naquela constante rotina de renúncia, aceitou ser ordenado padre e depois bispo, não por gosto dele, mas por obediência a Deus. Sucessor dos apóstolos, fiel à igreja, era um homem corajoso de coração, um pastor de alma, um pastor das almas. Que lindo! Pois cuidava dos fiéis. Olha quantos que nós estamos precisando de padres dessa forma. Manda para nós, Senhor Deus, padres desse jeito, que seja pastores de almas, que cuide dos fiéis, que seja fiel a Deus, seja fiel à igreja, na sua totalidade. Seja como São Brás. Evangelizava com seu testemunho. Muito lindo. E São Brás viveu num tempo em que a igreja foi duramente perseguida pelo imperador do Oriente, o Lécio, que era o cunhado do imperador do Ocidente, Constantino, e por motivo político e por ódio, Licínio começou a perseguir os cristãos porque sabia que Constantino era a favor do cristianismo. O prefeito de Sebat, dentro desse contexto, querendo agradar o imperador por saber da fama de santidade do bispo São Brás, enviou soldados para o Monte Argeu, o lugar que esse grande santo fez a sua casa episcopal. Dali, ele governava a igreja, embora não ficasse apenas naquele local. São Brás foi preso e sofreu muitas chantagens para renunciar à fé, mas por amor a Cristo e a igreja preferiu renunciar à sua própria vida. No ano de 316 ele foi degolado. Mas conta-se uma história que São Brás, ao dirigir-se ao martírio, uma mãe apresentou-lhe uma criança de colo que estava morrendo, engasgada por causa de um espinho de peixe em sua garganta.
Olha só a audácia do santo. Ele parou, olhou para o céu, orou. E o nosso Senhor Jesus Cristo curou aquela criança. Queridos amados irmãos, peçamos a intercessão desse santo, São Brás, para a nossa mente, pedimos a intercessão de São Brás para o nosso coração, para a nossa alma, para a nossa garganta, para a nossa profissão, para que possas comunicar a Jesus Cristo, que é o verdadeiro amor. Seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Queremos agradecer muito hoje, não somente por dia de São Brás, mas queremos agradecer ao Erlane, a Grace, ao Lourenço, ao Lázaro, aqui da nossa comunidade de Ulster, nos Estados Unidos, que sempre estão nos ajudando com as leituras, com as suas palavras, e deste modo eles estão nos ajudando nessa evangelização. Que Deus vos abençoe, meus queridos. E hoje a nossa oração, a oração de São Brás. Ó glorioso São Brás, que restituístes com uma breve oração a perfeita saúde a uma criança que por um espinho de peixe atravessada na garganta, que estava prestes a morrer. Obsteste para nós toda a graça de experimentarmos a eficácia do vosso patrocínio em todos os males da garganta. Conservai a nossa garganta sã, perfeita, para que possamos falar corretamente e assim proclamar e cantar, louvar, bendizer a Deus o mais alto. São Brás, rogai por nós. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. E já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem ele aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de nós, tumultuando e contaminando a comunidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 102. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e tudo o meu ser. Seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueces de nenhum de seus favores.
O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque sabem que de barro somos feitos, e se lembra de que apenas somos pó. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. Mas o amor do Senhor, Deus, por quem o teme é de sempre e perdoará para sempre. E também sua justiça se estende por gerações até os filhos de seus filhos, aos que guardam fielmente sua aliança. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou ao sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhe dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pode fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria o povoado da redondeza ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos amados em Cristo, hoje a nossa reflexão nessa quarta-feira, 3 de fevereiro, nessa semana que antecede a Quaresma, as nossas leituras nos levam ao fortalecimento da fé, pois a fé é a condição necessária para que Jesus possa atuar e conceder a sua graça. Por isso é que Jesus não pode realizar prodígio entre seus conterrâneos, não pode fazer ali milagre algum, pois estava admirados com a falta de fé daquelas pessoas, que vai falar para nós no versículo 5 e 6 do Evangelho. Mas a nossa primeira leitura nos lembra que também a nós podemos deter-nos nas aparências contrárias e não reconhecer as intervenções de Deus na nossa vida e na vida deste mundo. Quando nós encontramos no meio de provações que nos parecem incompreensíveis aos nossos pensamentos humanos, aos nossos olhos, e mesmo com condições absurdas, ficamos muitas vezes inquietos, facilmente sucumbindo à tentação contra a fé. Mas a palavra de Deus de hoje nos mostra para que permanecemos firmes. A palavra do Senhor nos ajuda a mostrarmos que nós necessitamos permanecermos firmes na fé. Para nós não nos dar resposta direta para cada caso de sofrimento, para que nós possamos pensar antes de agir. Mas também nos convidas a reencontrar aquela atitude filial que, no momento da dor, nos permite reconhecer a mão de um Deus que é acima de tudo, Pai. O homem é homem pelo mistério da liberdade. Deus jamais lhe retirará esse dom, mas ajuda aos seres humanos a crescer numa atitude de confiança e de abandono totalmente a Deus, totalmente a Cristo. Mesmo quando nos vemos em situações de lágrimas, de sangue, de dor, de sofrimento, de angústia,
de medo na escuridão. Se a gente observarmos, nem Jesus Cristo, seu Filho predileto, santo e inocente, foi poupado. O castigo que nos salva caiu sobre ele. Caiu sobre quem? Sobre Cristo. Nós fomos curados pela chaga de Cristo. É isso que fala para a gente. Se a gente busca aí na Bíblia, busca aí a palavra do Senhor que vai falar para nós em Isaías, no capítulo 53, versículo 5, vai falar para nós sobre isso. Observa, analisa. E hoje a graça de Deus que nos mostra mais um santo que nos dá a alegria de permanecermos na fé. Hoje celebramos São Brás, homem de fé que Jesus usou para mostrar os seus prodígios quando curou a criança com espinho na garganta, mesmo ele indo para o martírio. Olha só, mesmo ele indo para a morte do corpo e não da alma. Assim, não há provação tão dolorosa que não nos permita lançar sobre Cristo nosso olhar para nos reencontrarmos nas suas lágrimas de compaixão e de certeza de que o sofrimento, a dor, o sofrimento não são maldição, mas caminhos próprios de amor que nos faz percorrer nos seus braços sem fim. Não podemos compreender Deus. Deus é Deus. Diante dele, somente Deus. Diante dos seus insordáveis caminhos, apenas que possamos assumir uma atitude de adoração e de fé. O maior escândalo para o nosso coração consiste em que não só o sofrimento não nos seja retirado, mas que o próprio Deus tenha vindo para o meio de nós em pobreza, insignificância, que derramou suas lágrimas humanas de filho. Por isso que São Paulo, ao escrever aos Hebreus, já nos diz que Jesus quis aprender a obediência pelas coisas que sofreu. Quis conhecer aquela educação dolorosa que nos é necessária. Quando por nosso lado vivemos estes momentos dolorosos da educação, estamos unindo a Cristo de modo especial. Podemos crescer muito no seu amor. Queridos amados em Cristo, que possamos compreender que as provações são razões de esperanças, são meios de amar, são meios para que possamos amar. Que nas pequenas e grandes dificuldades nós tenhamos em nossa mente e coração a força para alimentar a nossa coragem e a nossa fé. Por isso, abramos os nossos olhos para que saibamos ver em tudo a presença e a misericórdia de Deus. E hoje, por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livre-te, Deus, do mal da garganta e de qualquer outro tipo de doença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.